Why so serious? Don't ever act like you don't get curious. Why so serious? Don't ever act like you don't get curious, yeah. Why so serious? Don't ever act like you don't get curious. Why so serious? Don't ever act like you don't get curious, yeah. I don't know why anybody hating. Tell me why you're so damn mad right now. Take this shit too serious, yeah. Life too short for the bullshit. Spread love, that's the Brooklyn way. Brother B.I.G. and today was a good day. About to fuck up the streets and I mean that in a good way. I'ma worry about my problems tomorrow, I'm out on the town. Mixing the drinks with the women and partying, it's going down. Everything's speeding up faster. I know that Sunday morning I'ma need me a pastor. Oh, you know my heart. I don't wanna end my life knowing it ain't start yet. Can't live fake like Santa. Gotta live my life like Panda. Feeling the groove. Not thinking about what we do. Not thinking about work or school. If you feel the same, come through. We can go down to Marvin Gaye or wear fresh kicks with a suit and tie. Hey, only live once and I'm gonna leave it. That's why I'm asking you. E aí pessoal, tudo bem? Então, como vocês viram no vídeo aí, a apresentação foi bem legal aqui na Alemanha. Foi um prazer muito grande ter sido escolhido para poder apresentar aqui. O lado legal tem, assim, diferente um pouco dos lugares que eu já fui, eles fazem as canequinhas com os modelos aqui, falando Tame the Data Monster, com o monstrinho. Inclusive eles deram para os speakers um ursinho aqui bem assustador da PAS Germany, que é bem legal. A viagem foi, cara, sensacional. O clima só tá um pouco frio aqui, mas o que eu tô aproveitando o footage que eu fiz do conjunto de vídeos mostrar para vocês um pouco do que eu falei. Essa apresentação que eu vou mostrar para vocês aqui vai ser um glimpse, um pouco de um rápido overview do que eu falei. E a ideia mais é vocês estarem atentos aí ao canal do YouTube que eu finalmente lancei. Já estava com esse projeto há um bom tempo, só que para quem já trabalhou com isso sabe que demanda um pouco de tempo, e agora eu consegui fazer uns catch-ups das minhas agendas, dos meus e-mails, e agora eu tive um tempinho para trabalhar nesse projeto. Então conto com a ajuda de vocês aí. Entra no canal, dá um like, e eu vou começar uma porção de vídeos, tá? Alguns longos, outros curtos, e hoje eu vou dar um overview um pouco do que eu vou estar falando nas próximas vídeos, que vai ser um conjunto vai ser uma série de vídeos, né? Bem, quem me acompanha aí no YouTube viu, na verdade no Facebook ou no LinkedIn, viu que há 2 meses atrás eu tirei a certificação da Amazon. Então, anteriormente estava trabalhando muito com Microsoft Azure, suportando clientes na Pythium para isso, e agora com a Amazon me deu um overview muito maior da diferença dos serviços, do que cada um oferece. Isso é bem interessante. Então a ideia aqui é mostrar para vocês os lados positivos e os lados negativos, o que a gente pode considerar, o que não pode, em relação a esses dois serviços, né? E aqui eu vou mostrar um pouco das ofertas de PaaS para banco de dados, então Azure SQL Database para Microsoft Azure e Amazon RDS para Amazon, tá? Então acompanha aí o vídeo. Então vamos lá, pessoal. Aqui um rápido overview da diferença de serviços de PaaS, offering de ambos, de Azure e Amazon. Bem, falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Luan Moreno, eu sou MVP há 4 anos. A gente mudou para Data Platform, geralmente era somente SQL Server. Há 4 anos, tenho certificação de MCT, Data Management and Analytics para MCSA, a certificação de AWS. Hoje trabalho na Pythium, como vocês já sabem, há quase 3 anos, já faz um bom tempo. Hoje como Lead Database Consultant no time 36, e hoje eu sou bastante focado em delivery para data e cloud, em parte de arquitetura, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu começo a falar é sobre algumas updates e news que a gente tem aí lido
constantemente, né? Então, do primeiro lado da Amazon, a Amazon hoje domina o mercado de cloud, especificamente IaaS, tá? Ela é maior do que IBM, Google e Microsoft combinadas. Então, hoje a Amazon tem 38% da fatia do bolo, enquanto IBM, Google e Microsoft juntas possuem 31%. Ou seja, a Amazon é líder suprema hoje no offering de cloud, tá? Isso de acordo com TechCrunch, com Annual Sales, com Revenue, com todas as informações que a Amazon propriamente disponibiliza para o mercado. Do outro lado, a gente tem uma interessante pesquisa da Morgan Stanley Survey, que basicamente diz que em 2019 a Microsoft Azure irá ultrapassar todos os outros marketing, todos os outros provedores de cloud e assumirá o topo aí da cadeia. Tá? Isso é uma pesquisa baseada em feedbacks de clientes, baseadas em updates, em novas regiões sendo construídas e por assim diante. O que é importante entender também é que, assim como Oracle e SQL Server eram grandes competidores, a gente tem uma grande competição hoje de Amazon e Azure porque são as maiores, tá? Na fatia é realmente a Amazon como primeiro e Azure em segundo lugar, já. Mas a diferença, assim, na minha consideração é bem grande em relação aos serviços. A Amazon, você está falando de 2006, onde foi a primeira cloud pública deles realmente publicada, e você está falando de Azure vindo 4 anos depois. Isso dá um grande delay até pelos princípios de construção, dificuldades e por aí vai. Então, assim, quando a gente fala de maturidade, 4 anos é muito tempo. É muito tempo. E, de fato, na verdade, falando de Azure, quando você dá uma olhada nos white papers de construção e você entra um pouco mais a fundo, você começa a ver que, na verdade, Azure foi lançado em 2008, mas não publicamente. Foi lançado internamente pela Microsoft para hostear serviços internos como MSN e outros serviços, Hotmail e por aí vai. Então, eles começaram a realmente ter esse entendimento de ter um serviço, prover uma infraestrutura para os próprios serviços dele, daí em 2010 eles tornaram isso público. Em relação a informações de revenue, de vendas e de usuários, a Amazon hoje tem mais de 1 milhão de usuários, tá? Com 10 bilhões de vendas anuais, tá? De annual sales, o que é gigante, tá, pessoal? E a Microsoft ainda não disponibilizou as informações de marketing nem de vendas e compras, mas alguns pontos interessantes o que eles disponibilizaram no build de 2016 é que você tem 120 mil novos clientes por mês, 1.4 milhões de SQL databases rodando em Azure hoje, tá? A maioria deles em versão 12, 2 trilhões de mensagens por semana no Azure IoT e 4 milhões de desenvolvedores registrados no Visual Studio, o que é muito grande, tá? Bem, quando a gente fala de cloud, pessoal, o que é interessante notar é que cloud, na verdade, tem 5 pilares principais, assim. A gente fala de computação, ou seja, poder de processamento, de armazenamento, de storage. Nós falamos de database, de networking, ou seja, construção da sua rede, né? E o CDN, que é o Content Delivery Network, né? Que é o CDN. E aí eu coloquei uma comparação aqui entre os dois. Então, quando a gente fala de Amazon, a gente está falando, na verdade, de criar máquinas virtuais. O serviço que a Amazon oferece se chama Amazon EC2. Então, S2, onde você faz deployment de máquina, cria na máquina, Windows Server, Linux, Debian e por aí vai. Tá? Na Microsoft, o mesmo nome para isso seria as VMs mesmo, as Virtual Machines. Para a storage, você tem 2 divisões muito, muito importantes, e isso é uma coisa bem interessante de ter em mente, que a Amazon faz uma divisão muito, muito heterogênea entre blob e files, thumbnails e esses tipos de arquivo. Ou seja, quando você está falando de arquivo, foto, vídeo, qualquer tipo de arquivo, você está falando de S3, tá? E aí você tem Glacier, você tem frequent access, infrequent access, você tem todos os outros tipos de acesso que você pode
configurar para o seu Amazon S3. Quando a gente fala de block, ou seja, que é onde a gente armazena VHDs, onde a gente armazena as máquinas virtuais realmente, a gente fala de um serviço diferente, que é o EBS. É o Elastic Block Store, onde você realmente armazena esses tipos. Então você tem uma segregação entre eles. Já no Azure, você tem o que a gente chama de Azure Storage, né? E o Azure Storage, basicamente, você tem suas files, suas queues, e você armazena todo tipo, claro que dividido lá dentro, mas aqui não tem uma grande segregação. A Microsoft, semana passada, lançou um novo serviço chamado Manage Disks, que basicamente vai fazer com que fique mais fácil o gerenciamento dos discos, do VHDs, das máquinas. Então agora, em vez de você armazenar isso de uma forma não segregada no storage files do Azure, você vai armazenar em Managed Disks. E ele propriamente vai gerenciar os discos para vocês. E aí vai dar várias facilidades. Tá? Eu vou deixar o link para vocês no final do vídeo. Em bancos de dados para offerings de PAS, e aí que a gente está falando de Amazon RDS da Amazon, logicamente, e Azure SQL Database sendo PaaS da Microsoft. Em networking você tem VPC, que é o Virtual Private Cloud, que é onde você constrói a sua networking, onde você constrói subnet, DHCP, DNS e por aí vai. Você cria os seus ranges, seus grupos de segurança, e na Microsoft nós também chamamos de VPC. Tá? E o CDN? O CDN, na verdade, imagina que a gente tem um site, tá, no Brasil, e, por exemplo, eu tenho usuários dos Estados Unidos acessando esse site. A latência daqui para lá é muito grande, eu estou falando de, por exemplo, 168 microsegundos, e aí eu quero disponibilizar um cache da minha aplicação, de uma parte da minha aplicação para uma outra região. Eu consigo fazer isso utilizando o CDN, tá? Então, na Amazon a gente chama de Amazon CloudFront, e no Azure a gente chama de CDN propriamente, tá? Bem, agora que a gente tem um overview, tá, a gente entra na comparação dos data centers. E aqui é muito interessante, é um divisor de águas. Quando a gente fala da Amazon, pessoal, a gente está falando hoje de um acronismo muito diferente de Azure, tá? O Azure chamam de regiões, então você tem 32 regiões. O Azure está em 32 regiões hoje atualmente, o que significa que você está falando de 32 data centers, tá? Porém, a Amazon chama o que a gente chama de data centers de availability zones, tá? Então, na verdade, ele tem 42 data centers. Então, os data centers, na verdade, o que significa para eles é availability zones. Por quê? Porque o que eles consideram em uma região pode ter um ou mais data center. E a ideia dessa construção é porque, por exemplo, se a gente pegar o Brasil, 2 data centers, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, se você parar para ver, o que eles pensam é interconexão entre eles. Então imagina que eu vou ter um cutover, eu vou ter algum tipo de problema, um glitch, ou algum problema de ter um problema realmente no meu data center primário, e de repente eu tenho que fazer o offload para o meu data center secundário, né, para o meu DR. O grande problema aí é que se eu estiver falando de Azure, nesse caso, dependendo de onde eu estou falando de regiões bem distantes, tá? E aí o que me faria com que a minha aplicação tivesse uma diferença de microsegundos muito grande. Já na Amazon não, porque teoricamente na maioria das regiões eu tenho mais de um availability zone. Então, teoricamente, o tempo de resposta seria o mesmo. Tá? Então, hoje em 42 availability zones, data centers, 16 regiões geográficas, e para até o final de 2018 a Amazon prometeu 5 mais data centers, né? Que a gente chama de availability zones, e em 2 regiões distintas. Tá? Como eu falei, 32 regiões disponíveis em mais de 140, tá, países, estados, 17 linguagens, 24 currencies e 6 novas regiões até 2018. Então, é interessante notar só um pouco dessa diferença de construção de arquitetura, tá? Eu, pessoalmente, não acredito que isso vai continuar dessa forma, até porque a tendência é que isso cresça muito. Então, por exemplo, se você pegar Estados Unidos, você tem diversos data centers lá dentro. East US 2. Então, eles ainda continuam chamando de regions, né? Mas eu acredito que isso possa mudar na frente.
Beleza, e o que é na verdade o PaaS, né? O PaaS, que na verdade está falando de Database as a Service. A gente está falando de um banco de dados gerenciado pela cloud provider. Nesse caso, a gente está falando de Amazon ou de Microsoft Azure. Tá? Então, teoricamente, você não precisa de nenhuma máquina virtual para gerenciar isso. Esse gerenciamento ele vai ser todo controlado pela cloud provider. E o que acontece é que agora que eu não preciso mais conectar na máquina virtual, eu também não preciso fazer, por exemplo, alta disponibilidade, disaster recovery. Eu tenho já backups feitos pela própria cloud, alta disponibilidade, tudo feito por elas. Então, isso me diminui o tempo de administração. Como o tempo de administração diminui, o que acontece é que eu acabo agora focando no que realmente importa para o cliente no final do dia, né? Que é o dado entre si, é realmente se preocupar com a informação, com o dado, com o que ele precisa. Né? Então ele é autogerenciado, escalável, então eu posso escalar em demanda. O que acontece é, vamos supor aqui que eu tenho de 6 da manhã a meio-dia eu tenho um tipo de workload previsível, onde eu sei que eu tenho, sei lá, 100 transações acontecendo por segundo, 1000 transações acontecendo por segundo. Só que depois desse time frame eu tenho de 2 às 8 da noite um tipo de ambiente onde muda muito porque eu tenho acessos vindo de diversos locais e o meu sai de 1000 clientes para 5000. Então o que eu posso fazer é escalar o meu banco de dados sem downtime. Então eu posso mudar o size do meu database, que a gente já vai chamar de service tier. A gente vai mudar o tier dele e de acordo com o tier ele vai abrir a capacidade mais. E aí no final do dia eu posso diminuir. Então isso é uma das grandes vantagens que a gente tem no offering de PAS que nós não temos em AS, tá? Então na verdade é deixar com que o banco seja gerenciado pela cloud provider e você se preocupe no final das contas somente com o que importa para o cliente no final realmente do dia. E aí botando uma comparação entre Azure SQL Database e Amazon RDS, o que você consegue ver e aí com a experiência que eu tenho, quais são as minhas recomendações assim gerais para quando você está pensando em realmente PAS ou em um desses Cloud Providers. A primeira coisa é um acrônimo que eu uso muito, que é o CBM, que é comprimir antes de migrar. Então, o que é isso na verdade? Vamos pegar aqui um caso de um cliente que nós fomos atender, que nós entramos no data center do cliente, o cliente olhou para a gente e falou, olha, eu tenho uma máquina de 1 TB de RAM com 128 GB com 128 cores, e eu quero jogar essa máquina para o Azure ou para a Amazon. A primeira resposta foi, cara, não existe máquina com esse tipo de capacidade até o momento. Até porque isso seria incrivelmente caro, né? Ele, não, porque o meu banco de dados só roda desse jeito. E aí sim, a primeira conclusão que você tem é que o banco de dados é gigantesco, né? E aí, quando a gente foi olhar, era um banco de dados de 200 gigas. E com poucas transações, enfim, era um banco de dados realmente médio, bem médio, tá? E aí realmente nosso susto, assim, quando você começa a entrar nas configurações, era uma empresa grande, tá? E você vê que na verdade o Marksdop estava zero, que as configurações básicas, ou seja, Initial Performance Review, não tinha nenhum tipo de melhores práticas aplicadas, TempDB configurado, não configurado. Então, a sempre recomendação quando você vai para cloud é comprimir antes de migrar, ou seja, faça um performance review, veja se realmente aquela quantidade de memória, CPU, throughput de disco, faça uma análise detalhada de acesso, de quantas transações por segundo, ou seja, você precisa realmente ter ali um baseline do seu banco de dados para saber por banco de dados qual é a usabilidade dele. Tá? Isso por quê? Porque quando você vai para um offering PAS, você paga por database. Então, se você paga por database, é lógico que você tem que segregar isso e mensurar a sua estratégia baseado em banco de dados, tá? E não em instância mais. Então, essa é a grande... esse é o grande catch, assim, a grande sacada de ir para qualquer cloud provider, é comprimir antes de migrar.
Tá? Outro ponto importante é verificar as regiões disponíveis, né? Então, no caso aqui a gente fala do Brasil. No Brasil, na Amazon, nós temos Rio de Janeiro e São Paulo, 2 availability zones, e no Azure nós temos um data center em São Paulo, tá? Mas, independente de onde você está migrando ou o que você está fazendo, é interessante você fazer o deployment baseado, muitas das vezes, na região que você está. Agora, claro, se você prover, por exemplo, seu site vai ter mais acesso fora do país, então é interessante você ver onde você fazer o deployment, tá? Isso é muito importante, pessoal. Até porque isso condiz ao tempo de resposta da aplicação, tá? Então é bem importante ficar atento a isso. Uma das coisas que eu gosto também, existem dois sites que eu adoro. Para a Amazon a gente chama de cloudping.info e para o Azure, azurespeed.com, que basicamente ele vai mandar um ping para cada um dos data centers e vai medir da sua localidade, ou seja, do seu IP de localidade, quanto tempo demorou para fazer o ping, ou seja, para alcançar o data center. Isso é interessantíssimo, tá? Até para você medir performance, velocidade e latência. E outro ponto aqui muito importante é entender que quando a gente está indo para o offering de PAS, o SQL Server Agent no SQL Server, ele na Amazon ele é disponível. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma demo rapidinha. Então você conecta, mas com limitações. E quais são essas limitações? Se eu estou falando de PAS, eu estou falando de banco de dados, né? Eu não toco mais as máquinas virtuais, eu não vejo mais isso. Isso é gerenciado pela própria cloud. Então, logicamente, eu não tenho certos tipos de acesso, como acessar o meu subsistema de disco ou acessar a máquina. Então, se eu crio agent jobs com propósitos específicos para o banco de dados, eu não tenho tipo de problema nenhum, tá? Mas se eu tiver que acessar ou fazer um comando cmd shell ou algum tipo de comando dessa naturalidade que vai tocar o subsistema ou o sistema operacional, não vai funcionar. Tá? E no Microsoft Azure nós não temos o SQL Server Agent presente nele, então toda a parte de agendamento ela é feita por dos serviços da Microsoft Azure oferecido, chamado Azure Automation. Tá? Então, na verdade, se eu estou falando de Azure SQL Database, eu não estou falando de pool. Tá? De pool eu tenho um outro serviço para fazer o agendamento. Se eu não estou falando de pool, estou falando somente de Azure SQL Database, então eu tenho um Azure Automation para fazer isso, tá? E os links estão aí para vocês. Bem, 2 pontos importantíssimos agora, além das General Recommendations. A primeira coisa eu estou indo para Cloud, como que eu acho, na verdade, ali o size preciso do meu banco de dados, né? Então, ali, como eu estava falando para vocês, comprimi antes de migrar, em Azure ou em qualquer cloud, em qualquer lugar que você vai, sempre quando você muda ou você faz a transição, é importante que você faça um performance baseline, que você tenha um performance baseline, para saber quais são as configurações atuais, o que mudou durante o período, quantas conexões você teve a mais, enfim, ao longo de 6 meses. Então, o performance baseline é sempre bem-vindo para qualquer tipo de banco de dados, tá? E no Azure SQL Database especificamente, a Microsoft criou um molho secreto chamado Database Throughput Unit, que na verdade é o que a gente chama de DTU. O DTU, na verdade, o que ele é uma métrica de CPU, I/O e memória. Então, o que uma consulta realmente utiliza quando ela é iniciada, quanto ela usa de Database Throughput Unit. Tá? Então, isso, na verdade, você... vou usar um termo em português. Você é bilado, ou seja, você paga pela quantidade de DTUs por database. Tá? E eu vou mostrar para vocês aqui agora em seguida. Então, por exemplo, se eu começo com 10 DTUs, eu pago, sei lá, $300. Se eu vou para 50 DTUs, eu pago $1.000 e assim vai, tá? Então, o tipo de measurement no Azure é diferente, tá? Então, do que a gente está acostumado. Então, é por DTU. Tá, e como eu descubro isso, tá? Então, na verdade, você pode usar um dos caras que, na verdade, é o mais usado, eu recomendo usar ele mesmo, que é o DTU Calculator, que basicamente você vai deixar um coletor dentro do seu servidor, especificar qual banco de dados que você quer que isso seja coletado, e ele vai fazer a coleta ali periódica de um perfmon dos counters que ele realmente precisa para calcular o DTU. Ele no final de uma semana, de 2 semanas, minha recomendação é que no mínimo de 1 semana, tá?
no seu ambiente normal de trabalho. Ele vai analisar aquele workload e você vai fazer um import para dentro de um site, que eu vou mostrar para vocês aqui também. E ele vai falar, olha, para esse database você tem tantos DTOs. Então você precisa, para ter esse mesmo tipo de workload, ou seja, um workload, o que a gente chama de predictable, né? um workload previsível ali, com a mesma performance, ou com performance bem similar ao que você tem hoje, você vai precisar de tantos DTOs. Tá? Para a Amazon, a gente volta o conceito, então na verdade a gente ainda está falando de máquinas. Então, por exemplo, se eu estiver utilizando o Standard Edition, você tem máquinas indo aí até 16 cores com 64 GB de RAM, que a gente chama de DB Instance Class. Então essa é a classe do database que você quer. Ou Enterprise Edition chegando até 40 CPUs e 160 GB de RAM, tá? Lembrando que aqui eu estou falando de termos máquina mesmo, como a gente conhece, mas no Azure a gente está falando de DTU. Modos de licenciamento, tá? Isso aqui é uma grande diferença entre os dois cloud providers, né? Então, se eu estou falando de Standard Edition, eu posso ter uma licença incluída no tempo, ou seja, eu pago, sei lá, 105 dólares, sei lá, 10 dólares por hora para ter a licença do Enterprise Edition incluída, tá? Ou eu posso comprar minha licença, que é o Bring Your Own License, e trazer minha licença e colocar minha licença por aí. Então eu não pago a hora embutida. Agora, um lado que eu vejo negativo nesse caso aí, e é um grande divisor de águas quando você está pensando em ir para um modelo para oferta PaaS, para Amazon, é que para Enterprise Edition você não consegue ter a hora embutida, tá? Até porque é muito caro se eles fossem fazer isso. Então eles usam Bring Your Own License. Então vamos supor que se você tem um database e você quer criar um pass, um offering pass para o seu cliente ou para sua empresa, você tem que adquirir a licença. Então ali você tem que adquirir a licença de 2 cores, enfim, de 1 core e por aí vai. Então você tem que adquirir a licença para poder embutir na máquina, tá? Que vai hostear o seu pass. Engines, desde o SQL 2008, R2 até o 2016, tá? Claro que com algumas limitações, ambos dos dois, lógico. Uma coisa muito importante quando a gente está migrando para Amazon é saber o time zone. Então vamos supor lá que no seu time zone é Brazilian, é o nosso time zone normal, só que aqui você está importando com, sei lá, Central. E aí tem uma diferença de 4 horas. E daí, na verdade, seus campos date times eles vão ser todos trocados para a data do time zone. Então, é muito importante você saber qual tipo de time zone você está utilizando no seu ambiente para quando você vir aqui, né, e utilizar a oferta de PaaS da Amazon, você não ter esse tipo de colisão. E um lado muito positivo aqui da Amazon que eu vejo é o tipo de storage. Então, você tem o magnético, tá, que não vai ser legal para produção, mas você tem aqui um grande divisor de águas. Você tem um General Purpose, SSD. SSD você tem nos dois, tanto para Amazon quanto para Azure. Porém, Amazon consegue, por estar o bloco pelo IBS, como eu falei para vocês, então você tem um S3 e IBS. IBS para guardar block. Então ele usa o offering PAS, mas guarda as informações em Block Store. O que significa que você pode provisionar I/O. Então isso é excelente. Então eu posso chegar ao nível de falar o seguinte, cara, essa instância aqui vai receber 20 mil IOPS. Então eu consigo especificar a quantidade de IOPS que eu quero por instância. Tá? Na verdade, desculpa, por database. Então deixa eu dar um walkthrough aqui para vocês no portal e nos dois portais, tá? Interessante para ter esse tipo de visualização. Vamos lá. Então, olhando aqui para Microsoft Azure, eu particularmente adoro o portal, muito clean, muito fácil de se utilizar. Eu já tenho um pouco de dificuldade na Amazon, a gente vai dar uma olhada. Então vamos supor aqui, ó, eu já tenho um serviço criado, uma instância, né? E aqui eu vou clicar na minha instance, que eu estou chamando de AWS HQ. Beleza, eu vou conectar nessa minha instância aqui, e o que eu vou ver eu vou ver a minha instância e os databases que eu tenho para aquela instância, tá? E os serviços que eu tenho para isso. Nesse caso aqui, eu tenho um banco de dados, Adventure Works, que ele está online. E olha só aqui, pessoal, o pricing tier desse cara aqui é Standard S0.
Como requirement para você conectar no SSMS, que eu acho que é o que a gente quer ver mesmo, você precisa habilitar a regra de firewall. Então, no caso, isso aqui é uma das coisas que a gente faz sempre. Então, eu venho aqui, clico em firewall, e na verdade eu tenho as minhas regras de firewall que me permite o inbound, né? Só que se você olhar aqui, eu não tenho nada como um 185, 18569.203, 18569.203, eu já tenho aqui, ó, já está adicionado. Tá? Se não, ele já pega, eu poderia adicionar Edge Client IP. Tá? Então, eu tendo isso aqui adicionado, isso quer dizer que se eu vier no SSMS, e passar a minha string de conexão, que nesse caso aqui é owshq.database.windows.net com as credenciais, o que vai acontecer? Ele vai verificar se esse meu IP está permitido para acessar esse banco de dados, essa instância que vai ter o meu conjunto de banco de dados, e eu vou acessar ali meu database, tá? Então tá aqui, azulzinho, tem um ícone diferente. Vou esperar expandir. E eu tenho aqui Database Security. Então eu estou olhando somente para o database de fato, Adventure Works LT, tá? E esse banco de dados tem o quê? Tem 10 DTUs. Então aqui eu estou olhando para nível instância, pensem como nível instância aqui. E agora eu vou entrar no meu banco de dados, que é o Adventure Works LT que eu criei lá. Até para mostrar para vocês o tier dele, tá? E o tier, na verdade, é o que eu mostrei para vocês que está realmente ligado com o DTU, que é o Database Throughput Unit. Beleza? Então, olha só aqui. Se eu fizer aqui em Pricing Tier, eu vou conseguir ver o quê? Que eu estou utilizando atualmente o Tier S0, tá? E o S0, na verdade, é o mais básico que a gente consegue hoje. Ele tem 10 DTUs, até 250 GB, permite Geo Replication, Point in Time Restore, todos agora, né, permitem. Beleza, eu pago 15, tá? Por mês. Legal. Eles mudaram os preços, isso é ótimo. Então, se eu quiser, por exemplo, vamos supor que eu falei lá do pico de tempo de usabilidade, eu tenho ali de 6 da manhã até meio-dia, eu consigo atender bem 10 DTUs, e de repente eu tenho ali de 2 às 10 da noite, 2 da tarde até 10 da noite, eu tenho um grande pico de utilização, eu posso escalar aqui 50 DTUs, apertar Select, e ele vai trabalhar ali por debaixo dos panos para mudar esse meu acesso de forma transparente, vai ser online sem downtime, tá? Changes may cause a downtime dependendo do que você está fazendo, mas nesse caso aqui, se eu estou mudando entre eles, eu não tenho, tá? Eu não vou ter realmente um downtime nisso. Beleza. Legal, então eu mostrei para vocês. Agora imagina o seguinte, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu levei o Adventure Works LT para lá dentro com o Tier S0, tá? Porém, como eu cheguei ali? Então, na verdade, como eu falei para vocês, se eu vier aqui e pegar aquele cara do DTU Calculator, eu nada mais, nada menos fiz o quê? Entrei no site, tá? E aí aqui eu tenho uma explicação se eu estou utilizando Azure SQL Database ou Elastic Databases. Eu não vou entrar aqui no tópico de Elastic, mas basicamente Elastic Databases é se você quisesse ter um pool de bancos de dados. Então, em vez de você migrar um database, você fosse migrar 5 databases. E em vez de você pagar por DTU cada database, você pode colocar todo mundo num grupo. E aí você chama de EDTU, Elastic Database Throughput Unit. Tá? Mas não é o tópico aqui. Então, na verdade, ele fala que ele vai coletar processador, logical disks, read writes e log bytes flushed. Então, eu vou fazer o download desse command line do PowerShell, vou deixar isso coletando no meu servidor e quando eu tiver isso pronto, eu vou fazer o quê? Eu vou importar esse cara aqui para dentro. Então, eu já fiz essa coleta aqui, tá? No dia 14. Então, eu vim aqui, importei e vou falar calculate. Ele vai fazer uma análise. E aí, com essa análise, ele vai me dar o seguinte, olha, para esse database que você especificou que era Adventure Works LT, ele vai falar, olha, baseado na utilização, nós recomendamos você migrar esse workload para Standard S2, tá? Porque ele consumiu 99,11% do tempo, ele ficou nesse tier. Então, você consegue ver aqui que era Standard S0, um bom parte do tempo, 68,8%, 83% do total em S1, teve outras utilizações de aqui S2, Premium, mas ele acabou ficando no S2, tá? O tier maior, ele mostra a utilização
E aqui eu ainda posso ver mais detalhes. Então, se eu clicar aqui em View More Details, eu consigo não ver somente, não consigo ver somente o DTU, mas consigo ver uso de CPU, quantidade de IOPS e acesso a log, o blended deles e mais informações. Então, eu consigo saber que para aquele database eu consigo utilizar essa quantidade de DTUs. Então, hoje ainda é a melhor forma de você fazer isso, seguindo esse caminho, tá? Então, beleza. Assim que eu tenho essas informações, ou seja, eu já entendi que eu tenho que ir para esse tier, vamos dar uma olhada aqui na Amazon agora. Tá, então aqui é o meu portal da Amazon. É bem diferente do portal do Azure. E aí você vai aqui nos serviços de RDS. Eu fiz um PIN aqui do serviço RDS. Então eu vim aqui, escolhi o PIN. Eu pinei esse serviço. Beleza. E aqui eu estou em Virginia, Norte Virginia. Eu tenho um database instance criado aqui. E aqui está o meu SQL Server Standard Edition, tá? Eu clico aqui e aqui eu tenho um set de detalhes desse conjunto de informações aqui. Alguns alertas, monitoramento, se eu tenho algum tipo de suporte a read replica. Na verdade o SQL Server não suporta read replica. E aqui todas as informações de configuração daquele cara. Então, por exemplo, eu estou com IOPS Disable porque eu estou utilizando General Purpose com storage de 200 GB, essa é a classe que eu estou usando, ou seja, é um standard com 2 CPUs e 8 GB de RAM, tá? Aqui é a minha conexão VPC, que é o Virtual Private Cloud, a minha subnet, o Security Group. Isso aqui é interessante, pessoal. O Security Group é a mesma coisa que o Firewall, tá? Ali no Azure. Então, se eu quiser habilitar com que o meu Inbound Connection acesse esse database, eu preciso dar acesso, tá? E aqui é o endpoint. Então, na verdade, é exatamente esse endpoint aqui, galera, que a gente vai usar para conectar. Então, deixa eu selecionar ele um todo aqui. Esse é o endpoint que eu vou conectar no SSMS. Então, eu vou em conectar. Eu vou adicionar. E aqui, em vez de 2 pontos, ó, eu vou colocar vírgula, porque é assim que eu acesso no SSMS. E eu vou passar as credenciais, tá? E aí, agora eu estou acessando de fato um RDS, tá? Ou seja, eu estou com os dois aqui. Eu estou falando de Amazon, eu tô falando de Azure aqui em cima, eu estou falando de Amazon aqui embaixo, tá? Então ele vai conectar. Vocês vão perceber de cara que até a estrutura é diferente, em parte de Extended Events. Eu já tenho muito mais configurações aqui dentro, até porque é a oferta da Amazon. E eu tenho o que aqui, gente? O SQL Server Agent, tá? E o meu database, que na verdade eu escolhi ali. Ele tem um database chamado RDS Admin, está sincronizado porque na verdade eu tenho uma multi-AZ configurada, que basicamente é um database mirroring entre AZs diferentes, que na verdade AZs a gente está falando de data centers. Legal, então mostrei os dois para vocês. Então eu tenho ali um banco de dados para esse cara. E aí, pessoal, como última proposta para facilitar a vida de vocês aí, para quem está pensando em fazer essa migração, como você faz uma migração, tá? Uma migração bem legal, uma seamless, sem nenhum tipo de downtime ou menos problema possível aí. No Azure, infelizmente, nós não temos nenhum tipo de suporte de backup restore, então eu realmente tenho que fazer a migração do meu modelo IaaS para PaaS. Tá? Para pequenas e médias empresas, muitas das vezes hoje o código do SSMS foi corrigido, então você buscar em botão direito, exportar esse database, o que ele vai fazer ele vai verificar se existe algum tipo de compatibilidade, problema de compatibilidade no código ou no que você tem, nas suas procedures, enfim. Se não tiver, ele vai criar o que a gente chama de backpack, que backpack é o dado e o esquema, ele vai mandar para o Azure Portal e depois ele vai fazer um import, aí depois você vai fazer um import, ó, se for o SSMS, ele vai fazer um import automático ali, o nome da instância, e vai colocar seu database do outro lado, tá? E muitas das vezes não funciona assim, esse é o caminho lindo, mas não funciona assim, então muitas das vezes você tem problemas de compatibilidade, então você vai ter que utilizar o SSTT, o DataTools, para importar esse esquema, verificar quais são os problemas, corrigir o problema um por um. E daí, se você quiser depois
refletir essas mudanças para dentro do seu banco de dados, ok, mas muitas vezes é um projeto, então eu vou ter que fazer o quê? Mandar somente os esquemas, que aí no SSDT você não manda backpack, você manda DACpack. E aí você manda esse esquema para lá e usa o BCP, o Integration Services, para fazer o pump da informação. Você pode também utilizar o ADFS, o Azure Data Factory Service, para fazer a importação de tabelas grandes, aí é uma grande vantagem porque é escalável na nuvem. Mas se você estiver procurando em uma migração com menos downtime possível, você consegue fazer a replicação transacional desse serviço. Então você consegue conectar ali seu on-premises com cloud, fazer um transaction replication, mudar as connection strings, sincronizar os bancos de dados e ter do outro lado com o mínimo de downtime possível. Eu deixei um link de um artigo bem interessante, eu acho que é o melhor até hoje, do Nico, que foi o Nico que escreveu, que ele fala especificamente cada um e quais são os lados positivos de cada um desses modelos aqui, tá? Bem, para a Amazon, o que a gente tem? Para a Amazon, em 2014, 2015, até abril de 2016, nós utilizamos o Amazon RDS Migration Tool, que era uma ferramenta que ajudava na migração, porém ela foi removida em abril. Para quem já trabalhou com esses tipos de processo, também vai conhecer o SQL Azure Migration Wizard, que é, na verdade, um Codeplex, um projeto Codeplex desenvolvido, porém eu não uso mais porque a última versão de update dele foi em junho de 2015, então já está falando de 1 ano e meio aí de não atualização do código, e em 1 ano e meio muitas coisas mudaram para ofertas de paz, tá? Em março de 2016, a Amazon liberou o que ele chama do novo serviço de migração, que é o DMS, Database Migration Service, que basicamente a ideia é fazer migração entre plataformas. Então eu posso ter uma SQL Server e aí ele vai adaptar o código para MySQL, para MariaDB, para Aurora ou o inverso. Mas ele também serve saindo de SQL Server on-premises para ou IaaS para Microsoft, para Amazon RDS. Você pode utilizar esses caras. Mas em vez de ter um tipo de migração de painful, uma migração dolorosa, você simplesmente pode utilizar um suporte nativo de backup restore, gente. Então isso aqui é uma das coisas que realmente a Amazon entrou na frente e é indiscutível. Então eu posso utilizar, por exemplo, posso fazer um backup ali, claro que tem alguns tipos de compatibilidades que você tem que ver, criptografia transparente, por aí vai. Eu não tenho todos na minha memória agora, mas eu tenho um documento aqui, ó, que vocês podem dar uma olhada nas limitações, mas basicamente você vai pegar aquele arquivo, backup, um ponto back, vai colocar dentro do S3, e aí do S3 você vai chamar e vai fazer um restore ali para o seu banco de dados, e ele vai restaurar esse cara para você. Tá? Foi anunciado em julho de 2016, então é relativamente bem recente, tá? Então, se você está inclinado a utilizar a Amazon, esse é o conselho que eu te dou, usar o restore nativo ali da ferramenta para AWS. Bem, pessoal, é isso. A ideia é que, como eu disse para vocês, eu continue disponibilizando mais vídeos desse tipo. Eu espero que tenha sido bem útil. Se vocês gostaram, curtam, acompanhem o canal e me deem feedback, tá? Por favor. Muito obrigado a todos e